bem com vocês? Hoje vamos começar nesse nosso assunto de cidadania, mais um conteúdo, falando sobre as regiões mais atingidas pela fome. Então, vamos pegar o livro de cidadania, abrir na página 47. A gente sabe que é um assunto muito delicado, né? Também triste, né? Que a gente não quer ver ninguém morrendo de fome, né, por aí. Então, vamos lá. Região atingida pela fome. Então, assim, a África, ele é um continente mais atingido pela fome. Então, os países que sofrem são, com a fome, a Etiópia, Somália, Quênia, Uganda e Djibouti. Então, são os países que mais sofrem, né, por falta de alimento. São cenas tristes que só devem nos encorajar a pensar que essas pessoas estão no mesmo lugar que nós, gente, que é o planeta Terra. Então, não são esses países que acontece isso não, tá? Então, a seca, né, a guerra, os problemas políticos, as religiões, né, são causa dessa fome, que atinge principalmente as crianças, né? Então, destrói povoados inteiros, tá? Então, é muito triste quando isso acontece, porque atinge as crianças, atinge os animais, né? Muitos morrem porque não tem o que comer, tá? Então, não são esses países que acontece isso, não. No continente asiático, no Iraque, também sofre com a fome. Sofre com fome, né? Aí vem a morte de crianças, a morte de animais, morte de pessoas, adultos, né? Então, é muito triste, gente, isso acontece, né? E que a gente deve pensar muito no ser humano, tá? E nos faz pensar que, por isso acontecer, a gente tem que, cada dia mais, a gente tem que dar valor às coisas que nossos pais nos dão, dar valor a tudo que nós temos, tá? O problema da fome é preciso cumprir o direito de se alimentar, né? Ou seja, que todos nós tenhamos o direito a alimento suficiente para uma vida saudável e ativa, tá, gente? Então, façam que vocês reflitam sobre isso aí, pensem sobre tudo que acontece, né? A fome, né? Pessoas que não têm o que comer, tá? Eu vou deixar para vocês aqui um documentário falando sobre esse assunto, né? Assistam, reflitam, tá, gente? E façam as atividades, tá bom? Beijo para vocês. Uma região que morre lentamente. Muita dor esse povo passa. Não há água. A seca não perdoa. Aqui, a seca mata. Não há comida. São cenas impressionantes. 10.000 crianças morrem aqui todo mês. E a seca ainda pode matar mais 10 milhões de pessoas. Na expressão deles, não há alegria. É expressão de quem tem sofrido muito na vida. A região que vamos visitar é chamada de Chifre da África. É formada por 5 países: Eritreia, Djibouti, Etiópia, Somália e Quênia. A viagem começa em Nairobi, capital e maior cidade do Quênia, com cerca de 3 milhões de habitantes. Nosso destino é a fronteira do Quênia com a Somália, na cidade de Dadaab, onde fica o maior campo de refugiados do mundo. Viajamos em 2 carros com guias locais que falam o idioma do país, o Swahili. Na saída da cidade ainda há vegetação, mas logo a paisagem muda. O solo fica mais seco, o verde quase desaparece. Os estragos provocados pela falta de água são evidentes.
Não demora muito e a cena que encontramos é desoladora. Nós já viemos para essa região preparados para ver o pior. Mal a nossa viagem começou, paramos à beira da estrada porque nós encontramos a morte de animais. Aliás, esse animal, ele ainda não morreu, gente. Ele está vivo ainda, ele está agonizando. Eu percebo que ele mexe aqui um pouquinho o olho, tá vendo? Ele está agonizando de sede, agonizando de fome. Esse aqui, deixa eu ver se esse aqui está vivo. Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui já morreu. Há um outro morto aqui. Que cena terrível, que cena terrível. Não, esse está vivo ainda, ele ainda está vivo. São os últimos momentos de vida dele. Eu percebo que ele ainda se mexe, mas ele não tem forças mais para se levantar. Um cachorro faminto devora os restos de um dos bois. É um cenário de fim de mundo. Essa é a época das chuvas, mas elas não vieram. E os países dessa região conhecida como Chifre da África enfrentam a pior seca dos últimos 60 anos. Eu estou caminhando agora no leito de um rio, mas não tem água, o rio secou. E aquela mulher que está ali adiante, ela está cavando para encontrar água boa para beber e para cozinhar, para levar para casa. Hello? O nome da senhora é Tabida Gui e ela nos disse aqui que essa água vai servir para matar a sede de 10 pessoas da família dela e também de 2 vacas que ela tem em casa. E que é a única água que tem aqui por perto. E que cerca de 500 pessoas que vivem na comunidade onde ela vive saciam a sede apenas com essa água. Essas crianças moram a 1 hora daqui. Buscam a água do mesmo jeito. Mohamed, de 70 anos, também vem buscar água e sofre de outro mal, a fome. Ele não comeu hoje, não sabe o que vai comer e se vai comer. A gente se sente impotente diante de uma situação como essa. Alguns pastores trazem cabras. Esses animais vieram em um caminhão, por isso tem um pouco de energia. Os pastores nos informaram que eles levaram a cabra para beber essa água que restou do rio, mas a água é tão ruim, tão salobra, que nem os animais quiseram beber, eles recusaram. Agora eles vão embora. Nós vínhamos pela estrada quando crianças fizeram um sinal pedindo água. Essas crianças aqui, ó. E nós viemos preparados para fornecer água a eles. Trouxemos água em galões e agora eles pegaram, abasteceram e vão seguir em frente. E vamos em frente. Eles param e pedem água. Não tem o que beber neste local. E eles vivem, vejam só onde eles vivem, em choupanas, improvisados, em locais como este aqui, ó. Como este. Olha lá, pegou a garrafinha d'água e vão embora. As cabanas são feitas com galhos retorcidos. Seu Abdu vive aqui com a mulher que está grávida e tem mais 10 filhos. Eu vou entrar na casa deles aqui, ó. Para entrar a gente tem que se agachar, o espaço é bem apertado. E o que eu vejo aqui meio à escuridão? Uma cama improvisada feita com madeira, toda com madeira. Aqui tem uma panela, mas dentro dela absolutamente nada. Isso aqui nem é uma garrafa térmica, é apenas
O plástico da garrafa também não tem nada. Nada, absolutamente nada. Antes da seca, essas famílias plantavam e criavam animais. Hoje, ficam assim, na beira da estrada. Chegamos à cidade de Garissa, uma das maiores do Quênia. É aqui em Garissa que nós vamos dormir essa noite. O dia amanhece. Vamos deixar o hotel. Nós vamos seguir viagem para o campo de refugiados de Dadaab, já próximo à fronteira com a Somália. É um local muito perigoso, por isso nós vamos com 2 seguranças que estão muito bem armados. Está tudo pronto. Vamos para a nossa missão. A Somália é um país que vive em guerra civil há 20 anos. Uma guerra que começou por conflitos religiosos e empobreceu ainda mais a nação. Fundamentalistas islâmicos se infiltram no país. A Al-Shabaab, grupo terrorista ligado à Al-Qaeda, toma conta da região e vive em guerra com as milícias locais. Amedrontados, milhões de somalis fogem da guerra e se refugiam aqui, no Quênia. O governo já constatou que terroristas da Al-Shabaab se infiltraram entre os refugiados e estão em território queniano. Ou seja, o perigo é grande. Muita gente por aqui. É um clima de muita tensão. As pessoas observam a nossa presença o tempo todo. Durante todo o caminho, muito sofrimento. Nós estamos no local onde as pessoas são recepcionadas no campo de refugiados. Aqui é a porta de entrada. E, segundo estimativa da ONU, chegam aqui cerca de 1.800 pessoas por dia. Eu estou ao lado de uma senhora, ela tem 40 anos de idade, ela traz 2 crianças, uma de 4 anos, outra de 1 ano e meio de idade, e ela nos contou que o marido dela desapareceu, ela se perdeu do marido por causa da guerra civil que acontece na Somália. Está triste por causa disso, é óbvio, perdeu o marido e não há nenhuma esperança de reencontrá-lo. Tudo que ela trouxe foi essa canequinha e esse recipiente com água só, é a única coisa que ela tem. Aqui tem mais uma família. O que nos chamou a atenção é a quantidade de crianças. São 4 mulheres, 4 mulheres. Vou contar as crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem mais uma aqui embaixo da saia dessa mulher. São 12 crianças ao todo. Imaginem, caminhar dias sem água, sem comida, para chegar aqui com tanta criança. Mesmo famintos, eles compartilham a pequena quantidade de alimento que recebem. A gente vê 2 crianças comendo aí um pedaço de pão. E é o primeiro alimento depois de dias sem comer. Um copo de leite. A mãe primeiro serve a criança, só depois é que ela vai tomar um gole do leite. E reparte um copo de leite com todos que estão à sua volta. O copo passa de mão em mão. Para nós que estamos acostumados a fartura de comida em casa, mas a gente não dá valor para o alimento que a gente tem, né? Aqui, um pouquinho para eles é muito. Hoje, cerca de 400 mil pessoas vivem nesse campo de refugiados, praticamente a população de Florianópolis. A maioria vive nessas tendas fornecidas pela ONU. Mohamed acaba de chegar da Somália. Viajou um mês inteiro. Era fazendeiro,
A seca matou a terra e os animais dele, a guerra acabou com a esperança e Mohamed fugiu com a família. Aos 29 anos, ele agora vai viver nessa tenda com a mulher e os 3 filhos pequenos. Vocês não têm ideia do calor que faz aqui dentro. É muito quente. Essa região da África normalmente é quente e imagina dentro de uma barraca como essa aqui. Essa é a nova casa deles, esse é o novo lar. E acreditem, pelo que eles passaram, isso aqui tá bom, porque aqui eles têm água, eles têm comida, eles têm também medicamentos, tem um hospital para cuidar da saúde dessas crianças. Mas muitas pessoas que estão na Somália não têm a mesma sorte de conseguir atravessar a fronteira, entrar no Quênia e se refugiar em locais como esse. As crianças, elas não tomaram nenhum tipo de vacina. Essa garota aqui, ela está com problemas de saúde. A gente pode ver que o bracinho dela é bem fininho, é bem magrinho. Ela está precisando de atendimento. O que certamente vai receber agora no Hospital das Nações Unidas. Ela acabou de chegar, mas agora é que vai começar a receber esse tratamento. Ô, vida dura dessa gente. Muito difícil. A gente vê na expressão nos olhos. Olha esse garoto, por exemplo. Olha só, na expressão deles, não há alegria. É expressão de quem tem sofrido muito na vida. Olha aqui, mais um bebê, a gente vê que tem probleminhas na pele também. É terrível o que esse povo vem sofrendo na Somália. Os reservatórios de água estão espalhados pelo campo de refugiados. Esse aqui é um deles. E vamos ver, eles estão pegando água aqui, cada um traz o seu galão. Também ganharam galões amarelos. E é aqui que vem buscar a água, esse líquido tão precioso, esse líquido que significa vida. Para eles, então, fundamental, coisa que eles não tinham há muito tempo na Somália. E mesmo em meio a tanta tragédia, eles sabem que estar aqui já é razão para um pouco de alegria e até brincadeiras. Olha só a reação desse grupo de crianças quando pego a câmera fotográfica. Agora eu vou mostrar a eles a imagem que eu gravei. Vejam a reação. Olha aqui, ó. Nosso cinegrafista flagrou um jogo improvisado de futebol no solo empoeirado. E a bola é de papel. Quase 6 horas da tarde, daqui a pouco tem o toque de recolher. Então, é recomendação dos militares, das pessoas das Nações Unidas, que a gente vá embora. Depois das 6 da tarde, ninguém pode ficar por aqui. Então, a gente volta amanhã cedo. O dia amanhece e mais refugiados chegam ao campo. Olha, agora um funcionário da ONU, ele vai receber as pessoas, ele com um megafone está chamando todo mundo para aquele canto. Olha quantas pessoas vão se reunir para fazer o cadastramento. Dentro desse prédio aqui estão os alimentos que eles vão receber. Aqui tem feijão, açúcar, farinha, óleo. São os primeiros alimentos para quem não tem absolutamente nada. Isso aqui é tudo. Mais de 1.500 pessoas ligadas à Organização das Nações Unidas trabalham aqui. Este é o momento. O porta-voz da ONU diz que em 20 anos de guerra da Somália, esse é o momento mais crítico para os refugiados. Muita gente chegando em pouco tempo e em péssimas condições de saúde. Ele diz que nunca tinha visto tanto sofrimento assim. Nos últimos 3 meses, quase 30.000 crianças morreram de fome na Somália.
O número impressiona. É como acabar com uma cidade do tamanho de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A ONU decretou estado de fome na região. Quer atrair a atenção do mundo para cá e conseguir dos países ricos doações e recursos de qualquer tipo. No hospital montado pela ONU no campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, as cenas são chocantes. São impressionantes os casos de desnutrição que a gente vê aqui. Todos os leitos com crianças muito magras. Aqui, o nome dessa criança é Hanima, tem 2 anos de idade. Ela está totalmente frágil, debilitada e visivelmente falta de comida. Desnutrição é o maior problema que a gente encontra aqui. Nessa cama aqui tem uma criança com a mãe. A mãe tem um bebê no colo e tem essa criança ao lado dela. Meu Deus do céu, tem 3 anos de idade e é tão frágil que parece um bebê. Ela tem dificuldade até para se alimentar. É impressionante o estado físico, como está magro. Se a gente mostrar o pezinho dele, a perninha, olha só, é quase da grossura do meu dedo. É algo impressionante como essa criança está desnutrida. Que sofrimento, que sofrimento. A mãe pega a mãozinha dele agora, vira o rostinho. O diretor do hospital diz que o índice de mortalidade aqui é muito alto. Metade das crianças internadas morre de desnutrição. Este outro médico explica que muitas mortes acontecem porque quando as crianças chegam aqui no campo, já é tarde demais. Vocês não têm ideia, ou devem ter ideia, sim, do quanto é difícil a gente realizar esse trabalho. Estar num ambiente como esse, vendo crianças à beira da morte, sabendo que essas mães, esses pais, eles não têm expectativa de vida. Na verdade, são pessoas, seres humanos, esperando a morte chegar. É algo Deixamos o hospital e vamos conhecer os arredores do campo de refugiados. No caminho, mais desolação. Vejam como eles viajam por aí, desse jeito, carregando peso, outras pessoas carregando criança, uma senhora idosa aqui, e ela está pedindo água. Ela está pedindo água. Por favor, vamos providenciar água aqui para eles, por gentileza. O pessoal está muito sedento. Daqui, água. Está pedindo água. Olha só, gente. A sede é terrível, é terrível. Saciando a sede 9 dias. Há 9 dias que eles estão na estrada, caminhando. E é impressionante. A gente vem para a estrada e encontra essa imagem, essa cena, essa situação. Com sede, muita sede. E o sol aqui é escaldante, é muito calor. Imaginem o que é viver 9 dias, caminhar 9 dias na estrada sem água. O local onde a gente vai entrar agora não tem muro, não tem nenhuma identificação de cemitério, mas nós estamos entrando num cemitério. O que acontece aqui? A gente vê alguns montinhos de terra, alguns colocam alguns galhos em cima. Quando morre alguém, não tem cerimônia religiosa, não tem serviço funerário, nada. As pessoas da família vêm aqui, cavam um buraco na terra e colocam os seus mortos. E podemos observar que são pequenos montes, porque a maioria dos mortos aqui
são crianças. Nós temos passado as nossas noites em barracas instaladas aqui na base da ONU. O dia está amanhecendo e agora nós vamos partir para a fronteira com a Somália. Um local extremamente perigoso. Os nossos seguranças estão do lado de fora porque eles não podem entrar com armas aqui na base das Nações Unidas. Esse carro aqui já está ligado, o outro também, e vamos partir. Seguimos em direção ao sul da Somália, a região mais precária do país, onde pelo menos metade das crianças abaixo de 5 anos é mal nutrida. Uma hora e meia de viagem. Nós paramos aqui em Liboy, a última cidade antes da fronteira com a Somália. Os nossos seguranças vão ter que ficar aqui nessa base da polícia, porque eles não podem ir armados para a área militar, onde está o exército do Quênia. A tensão aumenta. Estamos agora sem segurança. Alguns quilômetros e uma nova parada. É preciso ter autorização do exército queniano para seguir viagem. Para nossa surpresa, nós achamos que o nosso limite seria aqui, mas não, nós vamos entrar em território da Somália, ou seja, nós vamos entrar numa zona de guerra. Ao menos 15 soldados fazem a nossa escolta. Neste local, os soldados do exército queniano encontram soldados do exército da Somália. A grande informação que nós tivemos é que nós vamos poder entrar na Somália, mas daqui para frente nós vamos seguir com os homens do exército da Somália. Por uma questão de segurança, vou no meio do veículo, entre os soldados. Os militares ficam estrategicamente posicionados ao redor da caçamba, prontos para qualquer ataque. Eles carregam armamento pesado, são metralhadoras e antimísseis. Armamento russo pesado. Olha, eu confesso que eu nunca imaginei que um dia eu ia estar num local como esse, numa zona de guerra. O nome desse soldado é Faratu, e ele estava dizendo aqui, num inglês bem sofrível, mas dá pra gente entender, que a Al-Shabaab, os terroristas extremistas, são o grande mal do mundo, e que se eles encontrar a gente, eles cortam a cabeça. Nós estamos entrando na cidade de Doble, que fica ao sul da Somália, até há pouco tempo controlada pelos rebeldes da Al-Shabaab e que agora está tomada pelos militares. Eles estão tentando reconstruir, devolver a vida normal a essa população. As poucas construções que vemos pelo caminho estão em ruínas. Eles descem rapidamente. São homens bem treinados para a guerra. Aqui era um hospital, foi destruído pela guerra. A gente pode ver que tem marcas de bala para todo quanto é lado. E agora o objetivo dos militares é reconstruir esse hospital para que os refugiados não atravessem a fronteira e recebam um atendimento aqui, alimento, água e todo o atendimento possível. A vontade de reconstruir o país ganhou fôlego depois da morte do mais importante terrorista da Al-Shabaab, Fazul Abdallah Mohamed, assassinado em junho deste ano, a alguns quilômetros de onde estamos agora. O Domingo Espetacular entrevistou o comandante do exército da Somália, Yusuf Tumal. Ele diz que Fazul tinha vários disfarces. Uma hora era motorista de táxi, outra empresário. Mas parece que a morte do terrorista não intimidou os radicais.
O grupo também tenta impedir que a ajuda humanitária chegue ao país. Antes de seguirmos viagem, o clima de medo aumenta. Acontece o seguinte, nós estamos com 2 carros e um motorista nosso simplesmente sumiu. E um soldado disse pra gente entrar no carro e sair fora, que a gente não sabe quem é soldado, quem está do lado do exército e quem é terrorista da Al-Shabaab, que é um local perigoso, que nós temos que sair daqui. O cinegrafista Felipe Meireles estava no carro aguardando o motorista Joseph. No meu carro entrei. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Não tinha motorista. Os segundos passam como horas. A grande preocupação é que será que ele foi sequestrado? Meu Deus do céu. De repente, um sinal. O carro é esse, ó. O carro que ele estava dirigindo é esse. É o carro de apoio que nós temos. E agora... será que ele foi encontrado? Ok! Ok! Ai, que alívio! Que alívio! Cadê o Joseph? Cadê o Joseph? Cadê o Joseph? Cadê o Joseph? Tá aqui, ele já está ao volante. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. O que aconteceu? O que aconteceu, Joseph? Ah, ele estava com o Hassan, o intérprete que fala somali, e foi só um susto. Agora sim, todos juntos voltamos para a estrada. O comandante nos leva até uma área próxima de uma base do exército. Esses militares eles ficaram 4 meses em treinamento. O treinamento terminou ontem e neste exato momento eles estão se preparando para entrar em combate. E nós percebemos que entre eles existem muitos jovens que nasceram com a guerra, que já dura 20 anos. A cultura deles é apenas a guerra. A gente percebe que nem todos utilizam o coturno, usam tênis comum. É a dificuldade deles, né? Dificuldade. A Somália é um país considerado falido. É um país sem governo, sem serviço público e sem dinheiro. Os soldados recebem as últimas instruções do general. Daqui, eles vão para o combate. A despedida deles também é a nossa. Pediram pra gente ir embora. Pediram pra gente ir embora, que agora vai ter confronto. O som que impera é o da guerra. Uma nação que implora por água e alimento e grita para sobreviver.